Olá, 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 uma boa noite. Hoje aqui na nossa live secreta, não tem live no Instagram, tá? É só aqui. Hoje hoje o assunto de hoje é demais, né? Mas às vezes a gente se atrapalha um pouco. Então a abertura hoje é o seguinte: a abertura é daquela live Introdução à Construção do Aeromodelismo. Então, uma live, cara, para iniciantes. É uma live para iniciantes, para quem se inscreveu, para quem compareceu aqui, ou quem. Muita gente se inscreve e assiste depois, tá? Eu percebi isso na última live, onde nós tínhamos pouquíssimos inscritos, pelo menos que eu tive conhecimento oficial aqui pelo meu sistema, mas 24 pessoas assistiram. Aí você pensa, poxa, mas 24 pessoas, deixa eu até confirmar aqui. Vou confirmar no meu canal certinho aqui. Ah, não está mais aqui, mas foram 24 pessoas. Não está mais aqui por uma razão. É que tem um prazo, né, para isso ficar aqui disponível para o pessoal que se inscreve e assistir. E depois, então, que terminou a live, fica mais 1 ou 2 dias. E foi nesse período que mais umas 20 pessoas assistiram. Aí você fala, puxa, Dail, mas é pouca gente. Não, não é pouca gente. Eu prefiro essas 24 pessoas que se inscreveram, que estão interessadas realmente em aprender, venha aqui e assista. Como você que está assistindo agora ao vivo aí, é pouca gente hoje, realmente, porque eu mudei completamente o esquema, né? Realmente hoje era para só as pessoas que se inscreveram especificamente receberem um aviso. E deu um problema na minha automação, porque eu também estou inscrito nela e eu não recebi o aviso da live, o link da live. Não recebi. Então eu tive que colocar no grupo aeromodelistas iniciantes, porque tem um grupo específico agora, que é o grupo dos inscritos, né? Na live secreta, que é essa daqui. Mas eu fui obrigado a colocar nesse outro para ver se o pessoal tem acesso e vem. Acabei colocando no grupo, porque os e-mails, pelo que eu entendi, pelo que eu percebi, pois eu não recebi, então ninguém recebeu. Então eles não têm o link, né? Por e-mail, mas tem agora disponível pelo WhatsApp. É por isso que eu peço o WhatsApp para sempre para o pessoal se inscrever no WhatsApp, né? E agora vou aproveitar e dar esse aviso também, que é o seguinte: como tem agora um grupo específico de WhatsApp, é só para ele que vai mandar. Então, todo mundo que está inscrito deve migrar, então, para esse grupo de WhatsApp. Eu mandei o e-mail com esse novo grupo, e esse e-mail eu recebi, e sei que todo mundo recebeu. Mas o e-mail com o link mesmo, esse eu não recebi. Então, isso significa que ninguém recebeu. Porque se eu não recebo, o sistema falhou comigo, falhou com todo mundo, né? Provavelmente, deixa eu ver quem que está aqui hoje. Quem está aí? Escreve aí para a gente, por favor, quem está assistindo, para eu conversar um pouquinho com você antes da gente começar efetivamente a live, para eu entender o que aconteceu com o sistema, porque eu não estou entendendo o que aconteceu. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Boa noite. É só começar a falar, começa o pigarro, né? É uma piada. Então, quem que está aqui assistindo ao vivo? Eu sei que tem gente assistindo ao vivo. Por favor, se identifica aqui no comentário para eu fazer, porque eu preciso saber uma coisa. Queria saber se está tudo em ordem com a imagem, se está tudo em ordem com o som, porque como deu essa zebra hoje, eu estou preocupado, né? Não sei como é que está. Se é algum problema aqui do meu computador, se é do sistema, mas eu acredito que tenha sido do sistema da própria Hotmart que deu problema, né? Está me parecendo que foi isso. Bom, mas é isso. Então, você está tímido, não escreveu aqui para mim, né? Então eu não tenho como confirmar isso aí, né?
Mas vamos fazer o seguinte, então. Eu vou começar a nossa aula de hoje falando o seguinte. Bom, em primeiro lugar, né? Meu nome é Dail, boa noite, seja muito bem-vindo, né, a essa live ao vivo ou gravada, porque você que se inscreveu, você tem acesso a ela gravada por mais 2 dias, né? E eu sou Adail Lester, para quem não me conhece, se inscreveu agora e que vai assistir depois, e que nem me segue, né? Mas eu sei que tem gente que se inscreveu e que sequer me seguia, né? E que está assistindo depois gravado, ou ao vivo aqui, não sei, né? Eu sou Adail Lester, eu tenho uma experiência de eu costumo dizer de 50, mas na verdade é mais de 50 anos em aeromodelismo, em construção, em voar, em ensinar, em fazer tudo isso. Já construí aeromodelo de tudo que é tipo, do basicão, assim, de jogar com a mão até o avião escala, como vários que eu tenho aqui, que às vezes vocês veem aí no meu canal. Então, todos os tipos de aeromodelos, praticamente, eu já construí e já voei. E aqui do meu lado tem o último que está sendo construído aí, que é para a aula do meu curso, né? Para algumas das aulas do meu curso, que hoje ele já está com 64 aulas, mais ou menos. E eu não terminei de gravar aqui ainda, né? Mas essa é a minha bagagem, a minha experiência. Solto era um modelo de motor desde os anos 60. Aeromodelo é elástico e de jogada à mão desde os anos 50, 58, por aí, daí para frente, né? E hoje a gente vai falar, cara, sobre os primeiros passos para quem quer entrar nesse universo que é, cara, na minha opinião, é apaixonante, né? A construção de aeromodelos. E seja você iniciante ou curioso, cara, essa live eu tenho absoluta certeza que vai te ajudar muito a entender o básico para começar do jeito certo. E aí você deve estar se perguntando, mas Adair, por que você fechou as lives agora? Eu fechei por uma razão muito simples. Eu só quero aqui, nem tenha uma pessoa, mas uma pessoa que esteja aproveitando o meu conhecimento, que queira aprender. E quem quer aprender não vai ter nenhum problema em se inscrever e vir aqui no horário da aula assistir, ou assistir depois, nesses 2 dias que ela vai ficar disponível. Depois ela é realmente retirada do YouTube. Ela é retirada. Ela não vai para o privado, nada disso, que na verdade hoje, agora ela está em privado. Por quê? Porque só quem tem o link consegue acessar. Mas depois eu tiro, eu apago realmente, né? E ela vai para um outro lugar, vai ficar guardado lá o arquivo da live, né? Então essa é a razão pela qual eu fechei, porque eu quero gente que queira vir aqui, mas que o meu tempo seja aproveitado por quem assista, ou agora, ou gravado, e aprenda direitinho, né? Então, cara, a coisa mais importante que você tem que saber, e eu acho que isso é fundamental no aeromodelismo, é que, cara, aeromodelo não é aviãozinho, entendeu? Como falam para você, vão falar para você, ou já falaram muito para mim. Pô, você vai soltar aviãozinho hoje? Vou soltar aviãozinho hoje. Vou falar o quê, né? Não tem o que discutir. Mas, na verdade, o aeromodelo, ele não é um aviãozinho. O aeromodelo, ele é réplica em escala de aeronaves reais ou fictícias. Como assim fictícias? Eu resolvi desenhar um aeromodelo do meu jeito, tá? Que pode ser construído grande. Então ela é fictícia porque não existe como grande ainda, mas ele pode ser construído como um avião normal. Tudo que você projeta, calcula aqui na tua cabeça, você consegue construir do tamanho normal depois. Mas, como eu sou um aeromodelista, eu, claro, não estou fazendo ele do tamanho normal, estou fazendo ele como uma réplica fictícia. Ou seja, um aeromodelo pequeno daquilo que eu acho que devia ser um avião que eu inventei. Deixa eu tirar esse jogo de nervuras daqui, porque eu estou batendo meu cotovelo nela, e isso aqui não pode estragar. Olha, isso aqui é um kit que eu cortei aqui, que eu estou montando, para quem não sabe, né? Um kit feito inteiramente por mim.
vou deixar para cá, é que está pronto aqui para gravar uma aula. Então, eu não tirei ele daí ainda, né? Bom, então aeromodelos, vamos repetir aí, ó, são réplicas em escala de aeronaves reais ou fictícias. Então, pode ser a réplica de um Cessna, a réplica de um Paulistinha, de qualquer avião, de um avião comercial, né, de um jato comercial que você está cansado de ver. Então, cara, é um avião, é uma aeronave, é igual, tá? Até o jeito de construir é igual. Você fala, poxa, Léo, mas avião se constrói assim? Sim, os de madeira se constroem assim. Olha que incrível, né? Pois é, eu mesmo construí um, né? Foi o meu avião de verdade. Vendi, mas construí. Ele voou, tudo direitinho, tá? Construí em casa. Foram 12 anos construindo esse aeromodelo. Esse aeromodelo não, esse avião. Bom, esses aeromodelos, eles podem ser, ó, de voo livre, podem ser controlados por rádio, podem ser a elástico, ou até drones, né, com controle até por GPS. Até por GPS. Então, um drone é um aeromodelo, porque é um modelo de um drone grande, né? De uma coisa que hoje o pessoal está chamando de carro voador, né? Então, cara, eu vou te mostrar aqui, por exemplo, esse modelo aqui, ó. Isso aqui é uma fuselagem de um modelo, tá bom? De um aeromodelo. Então, tem um aeromodelo aqui. Vamos mostrar um outro aeromodelinho que tem aqui, ó. Esse aeromodelinho aqui, ele é um aeromodelo originalmente a elástico, tá? Sempre mostro ele aqui nas minhas lives, mas ele vai receber aqui todo o sistema de controle remoto, mas é elástico. Então nós temos vários tipos de aeromodelo, temos planadores também, temos vários tipos de aeromodelos. Então agora faz o seguinte, ó, você que tá me assistindo aí, se você está ao vivo aqui, ó lá, o José Eduardo está aqui ao vivo, prazer em tê-lo aqui, boa noite, professor. Boa noite, Zé Eduardo, maravilha. Zé Eduardo, aproveitando, né, eu queria te fazer uma pergunta. Você recebeu o e-mail com o link hoje dessa live ou você pegou que eu coloquei lá no Aeromodelistas Iniciantes para entrar aqui? Você podia me responder isso? Porque eu não recebi o link. Eu mando para mim mesmo para saber se todo mundo recebeu. Como eu não recebi, está com algum problema no sistema. Eu preciso verificar isso. Então, se tiver essa resposta, eu agradeço. Você está inscrito e recebeu o link através de um e-mail ou você pegou ali o link que eu acabei de pôr, né, agora há pouco, no Aeromodelistas Iniciantes. Aliás, deixa eu mandar uma mensagem lá que estamos ao vivo. Tá? Aproveite e venha para a live que ainda dá tempo. Pronto. Você está aí, José Eduardo? Você poderia me responder isso se você estiver aí ainda, não? Eu acho que o José Eduardo... Não, ele deve estar aí, porque tem gente lá assistindo. Mas tudo bem. A hora que der, ele responde para mim aí. Então, agora, você que está assistindo, eu queria te propor uma coisa, cara. Né? Eu queria te propor que você comentasse aí qual é o tipo de aeromodelo que mais chama a sua atenção. Ou então, qual é aquele aeromodelo que você sonha em construir? Você que está me assistindo ao vivo, ou você que está me assistindo gravado, coloca nos comentários da live, tá? Nesses 2 dias que você tem disponível para assistir a live, tá bom? Então, eu gostaria muito se você pudesse escrever isso aí. Então, aqui fica a minha proposta, a minha pergunta para você, tá? Vou repetir a pergunta para você, tá? Ó, minha pergunta é a seguinte: comenta aqui qual o tipo de aeromodelo que mais chama a sua atenção ou qual você sonha em construir. Deixa um comentário para mim no vídeo gravado ou deixa um comentário para mim agora, aqui ao vivo, tá ok? Para eu saber. Mas então, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje, ela realmente ela é introdutória. Então, agora nós vamos falar quais são os materiais mais comuns que são usados no aeromodelismo, tá? Bom, o primeiro material é a balsa. Eu tenho aqui atrás,
né? Eu vou mostrar para vocês, não dá para pôr tudo aqui em cima da mesa, mas deixa eu pegar aqui uma chapa de balsa, olha. Isso aqui é uma chapa de balsa, tá certo? Esse é um material que a gente usa para construir, por exemplo, todas essas nervuras aqui. Exatamente esse material aqui a gente usa para construir nervuras. Aqui a gente tem todas as nervuras dessa asa que está sendo construída aqui atrás de mim. Então, balsa é um dos materiais que a gente usa, um dos materiais comuns que a gente usa. Hoje está um pouco difícil de conseguir comprar. Eu mesmo estou precisando de balsa para fazer essa asa aqui. Estou precisando de umas chapas de balsa de 1 milímetro. Acabei encontrando no Mercado Livre e vou comprar, porque senão eu não consigo terminar esse avião. Está faltando. Eu tenho balsa aqui, eu tenho um pacote de balsa aqui, como vocês estão vendo, mas é claro, vai gastando, vai acabando e a gente não tem mais da espessura que teria que ter. Essa balsa que está aqui, ela é de 1/8 de polegada, tem 3 milímetros. Então é uma balsa grossa. Essa outra balsa que está aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Onde é que está? Aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu já vou te dar a espessura dela. Isso aqui é balsa que eu já usei, é claro, né? Vamos ver a espessura dela. Essa aqui tem 1,5 milímetro. 1,5 milímetro, tá? Então, eu preciso de balsa de 1 milímetro. Deixa eu ver aqui. Eu preciso da balsa de 1 milímetro para construir isso aqui. Para não construir, mas na verdade chapear essa asa. Essa aqui é muito grossa, tá? Então, temos também a bem grossa. Ó, isso aqui é balsa, ok? Eu vou precisar me levantar às vezes para pegar alguma coisa aqui, tá? Então você não se preocupa. Isso aqui é material também que é usado para construção, essa balsa mais grossa. Eu tenho, deixa eu ver se ele está fácil aqui, olha. Eu tenho balsa em pedaços grandes aqui, ó. Por exemplo, isso aqui são tocos de balsa, ó. Esses são tocos de balsa. Para que serve isso aqui? Para você esculpir alguma forma específica que você queira ter no seu aeromodelo. Então você usa o toco de balsa porque ele é leve, tá vendo? Ele é leve. Então, o toco de balsa é muito útil também. Eu tenho alguns tocos aqui, nunca usei, né? Ainda não precisei usar. Mas o mais interessante é que eu tenho um pedaço da balsa aqui, ó. Um pedaço da madeira balsa de uma árvore, ó, né? Que é a árvore da balsa equatoriana. Você vê? Ó, extremamente leve, tá? Então, essa é a madeira mais comum que a gente usa para fazer aeromodelo. Eu tenho aqui esse toco que eu comprei. Eu não me lembro onde eu comprei isso, mas provavelmente deve ter sido na Casa Aerobras. Aqueles tocos pequenos também na Casa Aerobras. O que mais que a gente usa para fazer aeromodelo, cara? O que mais que a gente usa além da balsa? A gente pode usar, por exemplo, Depron, tá? Então, deixa eu pegar uma placa de Depron aqui, que está aqui atrás, ó. Olha aí, ó. Esse material aqui, tá? Esse material aqui é o Depron e a gente usa esse material é como uma espuma de isopor. Ele é um isopor aqui por dentro com duas superfícies mais duras externas, né? Você vê que aqui eu desenhei, não sei se vai, tem muito reflexo aí, mas aqui eu desenhei, inclusive, a parte de trás desse era o modelo que está aqui, tá? Aqui é o profundor e o leme, ou seja, essa parte em laranja que você está vendo e azul, tá? Não o leme, essa parte aqui é essa do desenho aqui. Porque eu estou com vontade de fazer também em Depron, talvez, não sei, estou pensando ainda, né? Fazer o modelo demora, dá trabalho, então a gente precisa pensar, se estruturar direitinho. Então isso aqui é Depron. Então eu consigo fazer aeromodelos com Depron. Vamos dar um exemplo de um aeromodelo feito com Depron? Tá aqui, ó. Esse aeromodelo aqui é completamente feito com Depron. Vocês estão vendo aí dentro, que é branco? Ó. Tá vendo? Ele é levíssimo, levíssimo. Eu tinha até marcado o peso dele num papel, acho que já não está mais aqui dentro. Mas eu tinha marcado, é coisa de 200, 300 gramas. O aeromodelo pronto, ele não chega a pesar 400 gramas, tá? Então, com motor elétrico, esse aqui, ele é em Depron, diferente desse aqui, que é inteiro em balsa, tá?
Então, é mais pesado um pouco, então requer outro tipo de construção. Então, esse é todinho de Depron. Todinho de Depron. Esse material fácil de fazer, olha, facílimo, né? Eu tenho um exemplo melhor que esse para mostrar para você, que essa aula aqui é para te ensinar mesmo, tá? Não é enrolação, não. Então, é para te ensinar para valer. Deixa eu ver onde é que está aqui, ó. Isso aqui, eu gosto de mostrar também lá. Isso aqui, olha, é um tipo de Depron, na verdade, é uma bandejinha de frios. Você pode usar também a bandejinha de frios para fazer o modelo. Nossa, Daí, mas como assim fazer um modelo com bandejinha de frios? Tá aqui, ó. Aí. Esse aqui é feito com a asa de Depron, o resto de bandejinha de frios. Tá aí. É um planador maravilhoso, voa pra caramba, tá? E tá aqui, ó. Feito com Depron. Muito fácil de cortar, né? É um exemplo de um aeromodelo muito simples, feito com Depron, tá? Esse aqui é um bem pequeno, tá? Feito com Depron. Tem um outro que eu vou mostrar para você agora, também feito com Depron. Vou tirar daqui, ele está pendurado aqui. Esse aeromodelo, inclusive, ele foi usado para gravar 10 aulas no meu curso, olha aqui, ó, tá? 10 aulas do meu curso foram gravadas para construir esse aeromodelo. Nossa, Deão, esse é muito fácil. É fácil? Tenta fazer, tá? E mais, o projeto é meu também, desse aeromodelo aqui. O projeto desse aeromodelo é meu. Eu desenhei ele, eu criei ele, peça por peça, até as rodinhas, trem de pouso, tudo, ó. Tudo gravado em aula. São 10 aulas para construir esse aeromodelo dentro do curso. E é claro, tem aula sendo gravada agora, que já estão algumas expostas lá da construção desse aeromodelo. Tem todas as aulas da construção desse outro grande de Depron, desse aqui, que eu mostrei para você. Isso aqui. Tem várias aulas lá gravadas também. São 19 aulas para construir esse aeromodelo. Tá? Mas é claro, eu estou mostrando a fuselagem aqui. É óbvio, né, que a gente tem as asas. A gente vai tocar nisso logo, logo. Vamos falar das asas daqui a pouco, tá? Elas já estão separadas aqui também para eu mostrar para você, tá certo? E assim a gente vai aprendendo. Você que não conhece nada de aeromodelismo, que está assistindo pela primeira vez, tá vendo pela primeira vez esse universo aqui, então já sabe que você pode construir de isopor também, tá? Você pode construir de EVA. EVA, cara, eu não tenho aqui, mas você pode usar a balsa, que ela é leve, é fácil de cortar. Você pode usar o Depron, que eu acabei de mostrar para você, nessa placa aqui, que ele também é barato, tá? Ele é fácil de cortar, é ideal, inclusive, para iniciantes, tá? Mas você pode usar um troço muito complicado, cara, também, entendeu? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui um deles, o outro também tem, tá para lá. Sabe o que é isso aqui? Para fazer o modelo, ó. Isso aqui é fibra de carbono, tá vendo? É fio de fibra de carbono para reforçar longarinas, etc. E isso aqui, se você quiser fazer um aeromodelo, dá para fazer, ó, um aeromodelo realmente de fibra de carbono. Para quem não conhece fibra de carbono, até grudou aqui, deixa eu tentar tirar aqui, não sei porque que grudou. Isso aqui é um tecido, olha. É um tecido de fibra de carbono. Tá vendo? Olha, é preto. Ó. Isso aqui é tecido de fibra de carbono. Nossa, Léo, como é que você tem isso? É que como eu fiz o avião de verdade, eu usei essa fibra de carbono no avião também, tá? E dá para fazer um modelo com isso aqui. Agora, é claro, cara, o que sobrou ficou aqui. Por quê? Porque não é para iniciante e é complexo de você trabalhar com isso aqui. Você tem que trabalhar com vácuo, você tem que trabalhar com resina. Então, é um negócio, assim, vamos dizer assim, é uma coisa que é mais complicada. Você vê que eu usei uma boa parte dela aqui, né? Esse papel aqui estava tudo cheio de fibra de carbono. Isso aqui eu importei dos Estados Unidos na época para fazer uma parte do meu avião. Isso aqui também, que é o fio de carbono, ó. Tá vendo? É o fio de carbono. Isso aqui eu já usei para fazer reforço na asa do meu Sukhoi. Então a gente pode usar essas coisas. E com o que eu aprendi isso tudo aí? Eu aprendi isso aí com epóxi, tá? Eu aprendi com epóxi. O epóxi é muito utilizado. É claro que se for um avião de verdade, existe o epóxi próprio para construir
para o avião de verdade. Para o aeromodelo, a gente usa o epóxi normal. O que é o epóxi normal? Araldite. Araldite 24 horas, meia hora, 15 minutos, 20 minutos e coisas assim, tá? Então, a balsa, ela tem uma característica muito importante. Ela é leve, é fácil de cortar, tá? Só que ela não é tão barata assim, ainda hoje está um pouco mais cara, né? E, digamos assim, dá para o iniciante começar com ela? Dá para o iniciante começar, mas aí eu recomendaria o Depron, né? Que é essa placa que eu mostrei para vocês aí, que é essa placa aqui, que é uma coisa bem mais maleável, bem mais fácil de cortar e tem mais um detalhe, muito barato. Né? A última placa que eu comprei disso aí custou R$ 20, né? A placa. Agora, uma madeirinha dessa aqui, ó, uma dessa daqui, vai custar por volta de 30 ou R$ 40, só uma, ok? Então, a gente tem que saber exatamente o que quer e o que quer fazer, né? Fibra de vidro e carbono, cara, ela tem muita resistência, é para um avião de alto desempenho, tipo um jato, uma coisa assim, mas por outro lado dá um trabalhão para trabalhar, né? Dá muito trabalho para fazer, porque implica em resina com fibra de vidro, com fibra de carbono e coisas desse tipo. Qual a maior vantagem dela? Altíssima resistência. E é claro, sendo altamente resistente, ela é excelente para aeromodelos de altíssimo desempenho. E tem mais uma vantagem, que é levíssimo, né? Levíssimo. Só lembrando que na construção você precisa até ter equipamento a vácuo e ter técnica para saber construir. Tá ok? Então, é assim, ó. A dica que eu posso te dar é o seguinte: se você está começando agora, que é o caso de você que está assistindo isso aqui, tá? Essa live, o isopor ou a espuma é um excelente ponto de partida, tá? Ou o Depron. Por quê? Porque dá para corrigir qualquer erro que você tem, ou seja, você pode errar e corrige sem ter nenhum trauma, sem ter nenhum problema, tá? Então é tranquilo. Tem uma coisa interessante que eu usei também, que é essa espuma aqui, ó. Essa espuma aqui eu uso, por exemplo, ela é bem boa para fazer algumas coisinhas, como proteção de rádio, essas coisas, e também para fazer a parte da frente do aeromodelo. Se for um planador, você pode botar no bico dele isso aqui, fica macio, né? E se ele cai ali e tal, absorve um pouco o impacto. Então, dá para usar e dá até para construir com isso aqui. Só que eu não tenho placas para construir, mas dá. Quem tem placa consegue construir aeromodelo com aquilo ali também, tá? Que é um tipo de uma espuma, literalmente uma espuma, né? Bom, então agora que nós já vimos os materiais mais comumente usados, nós vamos falar um pouco do quê? Das ferramentas, tá? Olha, veja bem, quais seriam as ferramentas que você, como aeromodelista iniciante, vai precisar? Por exemplo, você vai fazer assim, você vai falar, eu vou fazer o curso, exemplo, vou fazer o curso do Adail, do zero ao seu primeiro aeromodelo, tá? Perfeito. Que ferramenta que eu preciso, Adail? Bom, você precisa de qualquer ferramenta, das ferramentas que um aeromodelista precisa. Vamos mostrar algumas para vocês? Por exemplo, estão aqui separadas, olha. Você vai precisar de estiletes, tá ok? Ó, estiletes, ou seja, tem muita gente que chama isso aqui de bisturi, eu chamo de faquinha, tá? Mas na verdade são estiletes, tá? Extremamente cortantes, são extremamente cortantes, precisa tomar muito cuidado com isso aqui e a gente precisa ter, tá ok? Deixa eu ver aqui, aproveitando agora o intervalo entre que nós trocamos, né, para ferramentas, deixa eu ver o que me escreveram aqui. Deixa eu ver. Boa noite, professor. É o Bruno. O José Eduardo já tinha dito boa noite. E o Bruno escreveu: o que o senhor acha de aeromodelos feitos em impressora 3D? Uma excelente pergunta também. Olha, eles costumam ficar um pouquinho pesados, né? Agora, vai depender do material que você vai usar na impressora. Aliás, essa semana eu vi um planadorzinho desse tamanho assim, elétrico, tá? Que o cara faz em impressora 3D. E põe um motor de alta performance e voa, que parece um jato voando. Então,
achar eu não acho nada. Quer dizer, achar eu não acho nada, não. Eu acho o seguinte, é mais uma coisa que você pode utilizar. Mas se você quiser saber construir aeromodelo, porque isso daí você tem que saber outras coisas, né? Você tem que ter conhecimento de programação, para programar ou pegar o arquivo pronto daquele aeromodelo e mandar a impressora imprimir. Não é você que está construindo, né? Então, eu acho legal se voar bem, se não for muito pesado, tá? Como esse que eu vi aí, ele não é tão leve assim, né? Mas, dá licença. Opa, desculpe, espirrei. Nunca tinha espirrado numa live, primeira vez. E então o aeromodelo de impressão, feito em impressora, ele voa sim. Eu acho que está se aprimorando cada vez mais as tecnologias, os materiais da impressora, né? Hoje em dia, no Japão, se constrói até casa com impressora, para você ter uma ideia. Então, eu acredito que é uma possibilidade legal e real. Só que aí é uma outra formação para conseguir ter isso aí, ou você compra pronto, né? Mas, excelente pergunta. Muito obrigado por essa oportunidade de dar essa resposta, né? Então, vamos voltar aqui. As ferramentas. Quais são as ferramentas necessárias? Estiletes. Para que serve isso aqui? Exatamente para o que eu falei, né? Para você cortar a madeira. Claro, essa aqui é muito grossa, mas as madeiras finas, você corta facilmente. Uma madeira fina como essa daqui, ou até um pouco mais grossa como essa daqui, você consegue cortar facilmente com isso aqui, inclusive as grossas. A diferença é o tempo e quanto tempo você vai ficar passando ali a lâmina para cortar. No caso da balsa mais grossa, o interessante é uma serra tico-tico, né? Manual ou elétrica, mas uma serra. Ou então uma serra de mesa, como eu tenho ali também, que também funciona muito bem. O que mais que a gente precisa? Régua, né? Nós vamos precisar de uma régua, inclusive metálica. Eu tenho ali, vou trazer para você ver. Então, essa régua aqui é uma régua grande que eu uso aqui. Eu sempre uso ela, tá? Porque às vezes eu preciso de medir coisas maiores. Tem 50 centímetros, é uma régua de meio metro. Tá? A gente usa também esquadros. Esse aqui é um esquadro que tem ângulo reto, tá? A gente usa transferidor também. A gente usa transferidor também, porque às vezes a gente precisa medir ângulos, né? Vou pegar a régua metálica ali, como eu disse nessa live, tem algumas coisas que eu tenho que buscar. Então, a régua metálica eu vou pegar aqui, e vou pegar uma outra coisa, né, que eu uso também com uma certa frequência durante as minhas construções, porque eu costumo às vezes projetar, modificar, né? Então, isso aqui é uma régua metálica, ó. Tá vendo? É uma régua metálica, ela também é muito boa. Por que que ela é interessante ser usada? Porque nessa régua plástica aqui, às vezes você está cortando, o bisturi sobe em cima do plástico e vai cortando o plástico. E aí você não corta a madeira, se você não perceber, ele tira uma fatia do plástico. Com a régua metálica, já isso não acontece. A lâmina fica restrita aqui, como é aço com aço, ele não vai subir em cima da lâmina de aço. Por outro lado, essa régua tem uma desvantagem. Qual que é? Ela escorrega. Tá? Você está vendo aqui, ó? Ela tem esse problema que você apoia ela aqui, quando você vai, que a gente se mexe, né? Presta atenção, eu vou apoiar. Presta atenção na régua. A hora que eu vou cortar, às vezes eu mexo a régua. Ó. Você, tá vendo? Ó? Eu mexo um pouquinho a régua. Então, quando se for usar régua metálica, precisa ficar muito atento, tá? Com a movimentação da régua. Ela não pode ficar se movimentando. Então, régua metálica, régua plástica, transferidor, esquadro e tem mais uma ferramenta que eventualmente eu uso. Quando eu quero fazer um círculo, quando eu quero fazer alguma coisa, vocês conhecem isso aqui? Se chama compasso, né? Então, quando eu quero desenhar alguma coisa, eu uso o compasso. Quando eu quero fazer intersecções, né? Eu uso compasso. Então, são esses os materiais que provavelmente você tem aí na sua casa, quase todos, tá? Que você vai precisar usar para ser um aeromodelista. Vou deixar até aqui na frente, assim, para fazer um aeromodelo, né? Tá ok? Então, tranquilo, né? Não tem muito segredo, você vê, é super simples. E às vezes a gente fica com receio de querer aprender a fazer aeromodelo, porque acha que vai precisar de coisas complicadas, complexas, ferramentas especiais. Existem, claro, elas existem também.
Mas quem está começando não precisa delas, né? É óbvio que não precisa. Outra coisa que eu não preciso mostrar aqui, mas não, até vou mostrar, tá aqui, ó, lixa. Vai precisar de lixa. Eu tenho aqui, ó, essa lixadeira, essa daqui, tenho essa grande, esse toco com lixa grossa grande. Então eu tenho aqui vários tipos de lixa, fora o que está guardado ali, que é claro, não vou botar tudo aqui em cima porque não dá. Mas tenho várias folhas de lixa, lixa 110, 220, tem essa lixa aqui, acho que é 35, desse toco grande. Então são lixas grossas, às vezes, que às vezes eu preciso desbastar muito. Por exemplo, um toco daquele que eu mostrei para você. Se eu quiser fazer uma curvatura nele, desbastar, tem que ser com lixa grossa. Depois eu venho com a lixa, por exemplo, essa aqui é uma 150, é uma lixa fina, aí eu dou o acabamento nela, né? Como aqui, ó. Aqui, essas nervuras têm o acabamento dessa lixa aqui em cima. Tá? Depois que eu cortei, ó, eu fiz elas ficarem idênticas. Você está vendo? Por quê? Porque é necessário. E usei, então, a lixa 150. E até é bom ter lixa 220, essas coisas, porque eu gosto muito de afiar isso aqui na lixa 220 ou mais fina, tá? Por quê? Porque sempre é bom a gente estar afiando isso aqui para não ficar jogando fora muita lâmina. Essa daqui eu já afiei muitas vezes, você não tem ideia. Inclusive durante lives e lives que eu fiz aqui. Essa aqui também, ó. Eu tenho mais lâminas aí, mas eu procuro usar o máximo que eu posso, o que eu tenho já aqui começado o uso. Então a gente usa para valer mesmo, tá? Agora, tem uma dica de segurança, né? Sempre usar o protetor de corte, tá? E óculos, tá? Ao cortar balsa. Ou ainda pior, né? Se você usar alguma ferramenta rotativa. Eu tenho ferramenta rotativa, eventualmente as pessoas têm em casa, como furadeiras, furadeira elétrica, preciso usar, tá? E aí a gente usa às vezes para fazer um furo, né? Por exemplo, como é que eu fiz o furo aqui, ó? Como é que eu fiz o furo aqui? Foi com uma furadeira elétrica. Então, eu tenho ali também, eu sei que esse eu não vou precisar pegar, né? Mas está aqui. Estou olhando daqui, estou vendo ele. Eu tenho óculos de proteção, não esse óculos aqui. O óculos de proteção, eu ponho por cima desse aqui, tá? Por quê? Para evitar que venha alguma coisa no meu rosto, no meu olho e me cause problema, principalmente no olho, tá? Então, olha lá, estilete, régua metálica, tá? Régua plástica, compasso, lixa, transferidor, esquadro, tá? Então, para quem não sabe, esquadro, transferidor e, é claro, régua todo mundo conhece, né? Mas tem muita gente hoje em dia que não sabe. Você fala transferidor, você fala com esquadro, o nego fica pensando, né? Porque isso era muito usado antigamente, hoje já não se usa tanto assim. O que mais que a gente vai precisar? Quais são as outras ferramentas? Eu coloquei no item ferramentas as colas específicas, tá? Então, o que são colas específicas? Eu vou citar aqui e vou pegar e mostrar para você, ó. Cianocrilato, a gente comumente chama de CA, epóxi, cola quente, essa nem peguei porque eu não gosto de usar, tá? E cola de madeira. Vou pegar e mostrar para vocês aqui agora, tá? Vou colocar, tá tudo aqui atrás, mas eu vou colocar aqui na mesa, ó. Cola de madeira. Esse aqui é o cianocrilato de viscosidade mais alta, que é a 200. Essa daqui é de viscosidade baixa, que acho que é a 795. Isso daqui eu uso também, é cola de isopor, tá? Depois eu mostro detalhadamente para vocês. Essa outra aqui é cola de isopor, não está aparecendo aí muito bem, vou botar mais para trás aqui, ó. Pronto. Aqui, tá? Então, cola de isopor. Isso aqui é epóxi. Um é resina, deixa eu ver, esse aqui é a resina, esse aqui é o endurecedor. Então, o epóxi, tá ok? Então, essas são as colas que eu, basicamente, uso aqui, tá? Diferenças. Vamos começar com a cola de isopor. A cola de isopor, ela é uma cola de contato. O que eu tenho que fazer? Eu passo de um lado e passo do outro. Espero 30 segundos e colo, tá? Então dá para fazer asa, dá para fazer aquele aeromodelo que você viu aí que eu mostrei agora há pouco de Depron, eu fiz usando cola de isopor.
Em alguns pontos eu coloquei epóxi, por exemplo, onde você vai segurar o motor e coisas assim, mas o resto do aeromodelo inteiro, cola de isopor, tá? Não usei outro tipo de cola. Porque no Depron, se eu for usar um cianocrilato, ele derrete o Depron. Então, não dá certo. Então, tem que saber usar, tá ok? Quando você faz um aeromodelo, às vezes você precisa fazer uma colagem, às vezes você precisa fazer uma colagem rápida. Assim, você põe uma gota para segurar no lugar e depois você melhora. Então, você pode usar uma cola de viscosidade baixa. Vamos entender o que é viscosidade. Olha, essa daqui é de viscosidade alta e essa viscosidade baixa. O que significa isso? Vamos fazer uma comparação? Sabe água? A água, você abre a torneira, ela jorra, não é? Então, viscosidade baixa. Sabe mel, que você vira assim, ele demora para descer? Viscosidade alta, é essa cola. O mesmo material, os dois são alfa-cianocrilato, são as colas de CA, colas de contato, tá? Contato mais instantâneo, não desse tipo aqui do isopor. Então, essas duas de contato mais instantâneo tem de baixa viscosidade, de média viscosidade e de alta viscosidade. Aqui eu só estou com baixa e alta viscosidade. Então, normalmente eu colo uma gota de baixa viscosidade, ela penetra, fixa no lugar, depois eu posso vir com alta viscosidade, espalhar, arrumar melhor e etc. Tá? Então, a gente usa isso aqui para montar asa, usa para montar fuselagem, para uma série de coisas. Cola de madeira. O problema do alfa-cianocrilato é que ele exala não é odor, vamos chamar um vapor, né, da catalisação dele, que, cara, não é muito agradável, arde no olho, não faz bem para a respiração. Então, eu só uso isso aqui realmente em ambientes muito abertos, como aqui. Aqui você está vendo uma porta grande aqui atrás, né? Ó, deixa eu ver se eu. Aqui, ó. Isso aqui é uma porta grande. Eu abro essa porta e aqui na minha frente eu tenho outra porta igual essa. Eu abro também e aí eu trabalho aqui com cianocrilato ou trabalho no campo, se precisar numa emergência no campo, tá? Nada de trabalhar com alfa-cianocrilato com porta fechada. Não pode, tá? Faz mal para a tua saúde, tá ok? Então não faça isso. Bom, isso aqui. Então, a cola de madeira tem uma vantagem sobre isso aqui, porque cola de madeira o solvente é água, cara. Então, eu colo, né? Geralmente o que eu faço? Um pinguinho das colas de alfa-cianocrilato para fixar tudo no lugar. Tá tudo fixado? Tá, perfeito. Então agora o que eu faço? Eu vou lá e colo com cola de madeira tudo. Faço o reforço geral na cola de madeira, aqui dentro, sem nenhum problema, não vai me fazer mal. Uma gotinha ou outra disso aqui não vai me fazer mal, mas se eu começar a usar em quantidade, por exemplo, colar as laterais inteiras dessa fuselagem com cola de alfa-cianocrilato, cara, vai ficar insuportável ficar aqui dentro, mesmo com as portas abertas. Então, o que eu faço? Eu fixo tudo com alfa-cianocrilato, mas depois eu venho com a cola de madeira nos lugares que precisa fixar. Nos que não precisa fixar, por exemplo, essa tampa de cima, vamos dar esse exemplo. A fuselagem está inteira construída aqui embaixo, eu venho aqui e uso só cola de madeira. E foi o que eu fiz aqui. Tá? Aqui nas laterais, a construção delas, eu usei cola de madeira. Um pingo ou outro de cianocrilato para fixar. Tá? Cianocrilato é para quem tem pressa. Meu amigo, se você tem pressa, não dá certo ser aeromodelista com pressa. Ninguém faz aeromodelo correndo ou avião correndo, porque aí cai, desmancha, quebra, porque tem muito cuidado, muitos detalhes que você tem que tomar cuidado quando você monta. É por isso que eu aconselho sempre fazer um bom curso. Hoje em dia tem, cara. Antigamente, sabe o que acontecia? E aconteceu comigo? Eu perdia dinheiro, tempo e passava raiva, porque eu fazia as coisas erradas. Hoje tem sempre alguém que te ensina, tem um curso que te ensina, é diferente, né? Então, essas colas aqui, já expliquei para vocês. Agora tem duas colas, dois componentes de cola aqui, ó, que são esses dois, que é o catalisador, tem pouquinho, tá vendo? Tá lá no fundo, amarelão, ó, bem meio que amarelo, e transparente, a resina. Olha, a resina, você percebe, aí dá para ver no vídeo que ela é bem fluida, ó, tá vendo? Dá para perceber porque está transparente, ó, ela é fluida. Mais do que isso aqui, ou seja, isso aqui é bem viscoso, esse é menos viscoso. Como é que isso funciona? Você precisa, então, achar uma superfície como essa aqui, um papelão,
Aí você coloca uma quantidade dessa e a mesma quantidade dessa. E aí você vai mexer com uma vareta assim ou com uma vareta chata, que vai produzir aqui a cola epóxi que você vai usar para colar o quê, por exemplo? Por exemplo, colar a caverna de fogo aqui, onde vai o motor. Para colar a estrutura de asa, aqui, as peças aqui próximas da fuselagem, que mais suportam esforço, são a asa e essa ligação da asa com a fuselagem. Então, tudo isso a gente usa epóxi. Então, cada cola tem a sua função, o seu lugar para você utilizar. Então, tudo isso é importante aprender também. Então, nós temos aqui agora, acabei de mostrar para vocês aqui, então, os tipos de cola. E tem mais um detalhe, vou retirar daqui agora e vou mostrar uma coisa que é fundamental na construção de aeromodelos. Eu acho que nunca ninguém deu uma aula como essa, tá? Eu, pelo menos, não conheço ninguém que tenha dado uma aula tão detalhada como essa aqui. Mas eu vou dar, nem que demore 2 horas.